Vou falar um pouco sobre a agricultura do Segundo Reinado. No Segundo Reinado, a agricultura no Brasil era bem dividida. Tinha cacau, tinha algodão, tinha a borracha, tinha o café, tinha exploração de diversas na economia do Brasil. Mas o que se destacava mesmo era o principal fator da economia no Brasil no século XIX. As primeiras mudinhas foram plantadas no século XVIII e o café foi muito importante para a economia no Brasil durante o Segundo Reinado e o início da República Velha. O café era plantado na base de uma coisa que se chama plantation, ou seja, é uma monocultura que era plantado por escravos e etc. O café ajudou bastante para o desenvolvimento do Brasil, porque foram criados ferrovias, estradas, tudo para o transporte do café mesmo. E o café foi muito importante aqui na nossa região, que é tipo Resende, que é aqui o Vale do Rio Paraíba do Sul mesmo. Coisa muito importante que pode ter sido fundamental para o declínio do café no Brasil foi quando a princesa Isabel, em 13 de maio de 1888, resolveu abolir a escravidão. Então, grandes cafeicultores perderam seus escravos, porque não podia mais ter escravos. Então, quem era um pouco mais despreparado, assim, acabou falindo as grandes produções de café. Teve uma grande ascensão das empresas, das indústrias no Brasil. Por quê? Porque elas cresceram juntamente ao café no Brasil. O café estava indo muito bem e com isso foram criados cerca de 62 empresas. Foram aí que começou o Brasil a se industrializar. Foram criados cerca de 62 empresas nessa época e surgiu diversos empreendedores como o Visconde de Mauá. Eu vou falar de um dos problemas vivenciados durante o Segundo Reinado. Para a gente saber desse problema, primeiro a gente tem que entender o que é a distribuição de renda. Durante o Segundo Reinado, a distribuição de renda se concentrava principalmente entre os grandes cafeicultores, porque eles obtinham do principal motor da economia do país, enquanto que a maioria da população era formada por escravos e comerciantes. Além disso, eles formavam a população de camada mais pobre. A má distribuição de renda do país sempre foi um problema, porque ela sempre esteve relacionada com a desigualdade social e econômica no país. Porque sempre que uma pessoa tem mais dinheiro, ela vai ter maior concentração de renda no país. E ao longo do tempo surgiram diversas políticas para tentar mudar essa realidade no Brasil. Políticas de governo como o Bolsa Escola do FHC ou até mesmo o Bolsa Família e a Fome Zero de Lula tentaram reduzir a pobreza e a desigualdade social do país, para que assim a concentração da renda fosse diminuída através desses projetos. Atualmente, os 10% mais ricos do Brasil concentram em torno da metade da renda nacional, demonstrando que é um grande problema social vivenciado no Brasil. E a minha proposta de intervenção seria que o governo federal investisse na educação brasileira para que haja diminuição da desigualdade social e da pobreza, para que assim haja uma desconcentração da renda entre as pessoas mais ricas do país. E, além disso, iniciativas privadas de grandes indústrias abririam oportunidades de emprego para a população mais carente, para assim diminuir a pobreza, para que haja diminuição da alta concentração de renda entre as pessoas mais ricas do Brasil. Então, um problema vivido naquela época que ainda ocorre hoje em dia é a grande taxa de impostos cobrados. E no Segundo Reinado, em 1844, o ministro da Fazenda Manuel Alves Branco decretou uma nova tarifa alfandegária sobre os impostos cobrados de produtos importados. E com essa tarifa, os impostos passaram de 15% para 30% sobre o valor do produto.
E atualmente o Brasil possui uma das maiores cargas tributárias do mundo, que chega a 34% sobre a tarifa anual. Uma das principais causas dessa grande taxa alfandegária é o aumento dos gastos públicos. Mas tipo, o problema nem é tanto ter que pagar os impostos. O problema está sendo que os impostos não estão sendo utilizados para investir em serviços públicos. Então, isso é uma grande preocupação da população em geral. Então, e as propostas de intervenção que a gente pensou foi que, através da mídia, já que ela é uma grande formadora de opinião, ela deve mostrar de uma forma honesta à população a triste realidade que a população brasileira vem vivendo. E, através disso, tentar incentivar, de alguma forma, manifestações pacíficas para pressionar o governo para tentar mudar isso. E também o governo federal, que é o órgão responsável pelos impostos cobrados, que eles tentem ao máximo diminuir esses impostos, ou ao menos dê à população o retorno que elas desejam, que são serviços públicos de qualidade. Hoje eu vou falar sobre a dívida externa do Brasil no Segundo Reinado. No começo do Segundo Reinado, estava acontecendo 2 empréstimos importantes que eram utilizados para pagar débitos relativos ao primeiro empréstimo. Ainda nesse período, o Brasil ainda endividou mais com a guerra contra o Paraguai. A Inglaterra forneceu navios e empréstimos para o Brasil, para o conflito que também interessava a ela. Depois disso, um novo endividamento surgiu, representando o início da política de valorização do café. E como que essa dívida ficou ao longo do tempo? Ela só foi virando uma bola de neve e só veio surgindo muito mais dívidas e o Brasil não conseguiu segurar isso. E como se encontra a dívida atual do Brasil, a dívida externa atual do Brasil? Atualmente, a dívida externa brasileira é a segunda entre os países mais subdesenvolvidos. Ela se divide em dívidas públicas e dívidas privadas. E no final do ano de 2016, a dívida alcançou 312 bilhões e 800 mil de dólares, um crescimento de 6,24% ao ano. E quais as propostas serão realizadas para resolver? A resolução para esse impasse, a dívida externa brasileira resultará da existência de um governo legítimo e com criatividade nos países e no exterior, dependendo também de uma proposta tecnicamente viável e de um encaminhamento político pertinente. Sem essas 3 pré-condições, as janelas de oportunidade que surgirão não serão aproveitadas.